Muito bem-vindos, irmãos e irmãs, à reflexão do Evangelho deste domingo. É o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versos de 13 a 19. A missão de quem reconhece Jesus. Reconhecer e testemunhar que Jesus é o Messias. É o tema principal do Evangelho de hoje. Hoje celebramos a festa de São Pedro e São Paulo. Pedro e Paulo são considerados colunas da igreja. Pedro recorda mais a instituição, Paulo o carisma e a pastoral. Reconheceram atividades diferentes em campos diferentes. Desentenderam-se também, apesar de divergirem nos pontos de vista e na visão do mundo. O amor de Cristo e a força do testemunho os uniram na vida e no martírio. Em ambos, quer na vida, quer no martírio, prolongam-se a vida, a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Conheceram e experimentaram Cristo de formas diferentes, mas é único e idêntico o testemunho que deram de Jesus. Por isso, são figuras típicas do cristão com suas fraquezas e forças. Fortes no anúncio, foram corajosos até o fim no testemunho de Jesus. No Evangelho de hoje, a pergunta que foi feita: quem é Jesus? Jesus e os discípulos estão no território de Cesareia de Filipe, região habitada por pagãos. Ela recorda o início da atividade de Jesus e seu objetivo primeiro. Jesus leva seus discípulos para longe de Jerusalém, o centro do poder político, econômico e ideológico. Cesareia de Filipe é uma espécie de periferia e terra que espera um anúncio qualificado acerca de quem é Jesus. É a partir dessa realidade, longe da influência ideológica do centro, que os discípulos são estimulados a dar uma resposta plena de quem é Jesus. O episódio de hoje tem dois momentos. No primeiro, Jesus pergunta aos discípulos o que as pessoas dizem a respeito dele. A resposta revela a diversidade de opiniões, todas insuficientes para responder à pergunta: quem é Jesus? Ele é visto como simples precursor dos tempos messiânicos. Percebem-se que circula na sociedade uma imagem distorcida de Jesus exatamente por causa de sua humanidade. Ele se apresenta como Filho do Homem, título que o situa no chão da vida de todos os mortais. Ele é carne e osso como qualquer um de nós. E justamente por isso é que começam as distorções. Alguém diziam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou alguns dos profetas. De acordo com essas opiniões, certamente importantes, Jesus não ultrapassa a barreira do velho, pois está simplesmente inserido na tradição profética. No segundo momento, Jesus interpreta, ou seja, interpela diretamente os discípulos que haviam visto sua luta para implantar a justiça do reino. Para vocês, quem sou eu? A resposta de Pedro mostra quem é Jesus, o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa resposta é um dos pontos altos do Evangelho de Mateus, cuja preocupação é a de apresentar Jesus enquanto o Emanuel, Deus conosco, e o Salvador, Jesus, Deus que salva. Jesus é a realização das expectativas messiânicas, o portador da justiça que cria sociedade e história novas. Ele supera, portanto, a barreira do velho e introduz a novidade. No segundo ponto do Evangelho, destacamos a comunidade que nasce do reencontro, ou seja, do reconhecimento de quem é Jesus. Reconhecer Jesus desse modo é ser bem-aventurado, porque através dele o cristão mergulha no projeto de Deus realizado em Jesus. Ninguém chega a entender quem é Jesus a não ser mediante o compromisso com suas
as propostas, a justiça do reino, que são as mesmas do Pai. O reconhecimento de Jesus não é fruto de especulação ou de teorias sobre ele, e sim de vivência do projeto, da prática da justiça. É a partir dessas pessoas que o confessam, como Pedro, que nasce a comunidade. Essa confissão é forte como a rocha, porém não é fácil confessar. Jesus mostra que a comunidade cresce e adquire corpo em meio aos conflitos, às portas do inferno ou o poder da morte, onde forças hostis procuram derrubar o projeto de Deus. Jesus confia grande responsabilidade e a quem confessa como Messias. E assim, de pé, a esperança da comunidade em torno da justiça que inaugura o reino, é exatamente isso que acontece. Evidentemente, não se faz só com palavras. Em segundo lugar, mediante o contínuo processo de conversão, confissão, testemunhar que a salvação e a vida provém de Deus. O aspecto da conversão está bem demonstrado nos versos 21 a 23, onde Jesus mostra como realiza seu messianismo através do sofrimento, rejeição e morte. Simão Pedro e com ele a maioria das pessoas gostariam que Jesus fosse do jeito que ele quer. O Mestre não é do jeito que nós imaginamos, mas ainda pelo fato de ser o Mestre, quer que nós sejamos do jeito que ele é. O projeto de Deus continua na comunidade. Jesus realiza o projeto de Deus. Seu messianismo é uma luta constante em favor da justiça do reino e contra as injustiças que promovem a morte. E o cristianismo, o que é? É o prolongamento da ação de Cristo que promove a justiça e a torna possível. O poder de Jesus é um poder que comunica vida, sua prática o demonstra. No final, o texto fala de Pedro e de sua liderança na comunidade. Qual é a função dessa liderança? É ser o ponto de união da comunidade que Cristo edificou com sua vida, morte e ressurreição. É organizá-la para que seja a continuadora do projeto de Deus. É ser aquele que, a partir da prática do Mestre, leva a comunidade ao discernimento e aceitação daquilo que promove a vida e a rejeição de tudo o que patrocina e provoca a morte. Busque o reino de Deus e tudo vos será acrescentado.